O destino tem maneiras estranhas de nos colocar à prova justamente quando achamos que tudo está sob controle. Maria descobriu isso da pior maneira possível, com um voo perdido, um coração apertado e uma verdade que começava a se revelar como uma sombra insistente. Era para ser apenas mais uma manhã de rotina, daquelas que ela dominava com precisão militar, passagens no lugar certo, documentos organizados, mala pronta desde a noite anterior. Mas o despertador falhou. O táxi engasgou no trânsito. E quando Maria finalmente chegou ao aeroporto, sufocada pela pressa, o painel eletrônico exibiu a frase que selou seu dia: embarque encerrado. As letras frias pareciam rir dela. O avião decolou levando não só sua chance de fechar aquele negócio importante, mas também a última rédea de paciência que lhe restava. Sentada em um banco de metal gelado, Maria sentiu o peso de tudo desabar de uma vez. Não eram só as lágrimas raras, quase proibidas, que ardiam em seus olhos. Era a exaustão de anos cuidando de uma casa que nunca descansava, de um marido que aos poucos tinha se transformado em mais um encargo, não em um companheiro. As mãos tremiam. A respiração falhava. E foi nesse momento de vulnerabilidade absoluta que uma voz rouca e melodiosa cortou o ar como um presságio. Uma mulher bonita não deveria carregar tanta tristeza nos olhos. Maria levantou o rosto. Diante dela, uma figura envolta em saias longas e coloridas, com um xale vibrante jogado sobre os ombros. Os olhos da mulher brilhavam com uma intensidade que parecia vir de outro tempo. Normalmente Maria desviaria o olhar, aceleraria o passo, ignoraria. Mas havia algo naquela presença que a prendeu ao banco como se um fio invisível as unisse. Seu caminho está bloqueado, continuou a estranha com uma certeza que gelou a espinha de Maria. O avião foi embora, não foi? Um arrepio percorreu seu corpo. Ela não acreditava em mágicas, mas aquelas palavras acertaram em cheio uma ferida aberta. Sim, admitiu, a voz quase um sussurro. Sem pressa, a mulher mergulhou a mão no bolso e retirou uma agulha fina, que refratou a luz como um fragmento de estrela caída. Pegue, disse, estendendo-a. Isso vai mostrar a verdade que você teme enxergar. Use com seu marido doente. Você mesma verá. Maria franziu a testa. Meu marido? Ele está doente sim, mas... doença nem sempre é o que parece, minha querida, cortou a mulher, com um sorriso que conhecia demais. Às vezes é só uma máscara. Experimente. Contra toda lógica, Maria aceitou a agulha. O metal frio queimou sua palma como um aviso. Era absurdo. Ridículo. E no entanto, quando a estranha se dissolveu na multidão, Maria permaneceu ali, com um objeto esquisito fechado no punho, enquanto uma suspeita antiga, aquela que ela enterrava há anos, começava a coçar sua consciência como um fantasma faminto. A volta para casa foi um percurso por um território desconhecido. O apartamento a recebeu com seu cheiro habitual, remédios valeriana, o resquício amargo de café que Alexei ainda insistia em tomar, apesar das queixas constantes de dores no peito. Ele estava deitado no sofá, coberto por um edredom, o rosto cansado, os olhos semicerrados. Você voltou, murmurou, erguendo-se com esforço. O voo foi embora, não foi? Foi, respondeu Maria seca, jogando a bolsa em um canto. Mais uma vez o azar batendo à nossa porta, riu ele, mas o riso soou oco, como um eco de algo que não estava ali. Maria observou-o com uma atenção nova. Quantas vezes nos últimos meses ela tinha visto aquele sorriso forçado? Quantas vezes fingira não notar o brilho falso nos olhos dele enquanto ele se queixava de fraqueza, de tonturas, de um coração que falhava? Na cozinha, enquanto o bule chiava, seus dedos encontraram a agulha no bolso do casaco. Sua presença era uma provocação. Verifique, ecoou a voz da estranha em sua memória. Você mesma verá. Maria sacudiu a cabeça, como se pudesse expulsar a ideia. Bobagem. Superstição de quem já não sabe mais em que acreditar. Mas a agulha não saía de seus pensamentos. E a cada vez que ela tentava ignorá-la, a suspeita crescia, alimentada por algo que latejava em seu peito como um segundo coração. A noite foi uma vigília. Maria ouviu a respiração profunda de Alexei, demasiado tranquila para alguém que passará o dia gemendo de dor, reclamando de falta de ar, de pontadas no peito. Seu rosto, relaxado no sono, parecia o de um homem sem preocupações. Demais relaxado, pensou, enquanto os dedos apertavam a agulha escondida na mão. Se ele estivesse realmente doente, seu descanso seria inquieto. Não seria tão perfeito. No dia seguinte, Alexei anunciou que teria mais um dia de procedimentos. Sairia cedo, voltaria tarde. Você tem certeza de que deveria se esforçar tanto? Perguntou Maria com uma calma que não sentia. Preciso, respondeu ele, seco, sem olhá-la nos olhos. A porta bateu. O silêncio que se seguiu foi um convite à traição. Maria esperou.
Contou os minutos como se fossem batidas de um relógio prestes a explodir. Então, com as mãos trêmulas e o coração disparado, enfiou a agulha no travesseiro de Alexei. Era como cometer um crime. Era como, finalmente, abrir os olhos. Quando ele voltou à noite, estava eufórico, quase alegre. Dormiu como uma pedra, sem se mexer uma vez sequer. Maria observou-o na escuridão, enquanto uma certeza amarga se enraizava nela. Algo estava errado. Os dias seguintes foram uma repetição sinistra. Alexei sumia por horas a fio, sempre com a mesma desculpa. Sempre irritado quando ela sugeria acompanhá-lo. Por que você ia querer perder tempo em um hospital? É um tédio mortal, dizia ele, rápido demais, com uma impaciência que soava como culpa. E foi então que Maria entendeu. Ela tinha vivido anos com os olhos vendados. Lembrou-se da agulha escondida no travesseiro. Lembrou-se do sono profundo de Alexei, das queixas que nunca batiam com seu comportamento. Lembrou-se, acima de tudo, de que a verdade dói menos que a mentira quando está alimentada por muito tempo. Na manhã seguinte, enquanto Alexei procurava os documentos com uma irritação teatral, minha cabeça está uma névoa, minhas mãos não param de tremer. Meu peito parece que vai explodir. Maria o observou em silêncio. Cada palavra dele agora soava como um script ensaiado. Você parece melhor do que diz, comentou, entregando-lhe a camisa com uma serenidade que a surpreendeu. Alexei virou-se bruscamente, os olhos faiscando. O que você quer dizer com isso? Maria recuou instintivamente. Não era medo. Era nojo. Nojo de si mesma por ter demorado tanto para enxergar. Nada, mentiu suavizando a voz, enquanto por dentro tudo fervia. Ele se vestiu às pressas, beijou-a no rosto com um gesto mecânico e saiu. A porta se fechou. O apartamento mergulhou em um silêncio que era, na verdade, um grito. Maria permaneceu imóvel por longo tempo, as palavras que não teve coragem de dizer presas na garganta. Leve-me com você. Deixe-me ver se você está mesmo se tratando. Deixe-me dividir sua dor. Mas Alexei nunca lhe daria essa chance. Não hoje. Foi então que ela tomou uma decisão. Por um instante duvidou. E se fosse só paranoia? Se fosse só cansaço, ciúme, o efeito daqueles olhos penetrantes da estranha no aeroporto? Mas quanto mais pensava, mais clara ficava a verdade. Não era coincidência. Era uma cortina se rasgando. Vestiu um casaco leve, escondeu os cabelos sob um lenço e saiu. O táxi a levou até o hospital onde, segundo Alexei, ele fazia os procedimentos. Ficou ali parada na entrada, observando o vai-vem de pessoas, idosos com sacolas de remédios, enfermeiros exaustos, médicos de jaleco branco. Mas de Alexei, nem sinal. Respirou fundo e aproximou-se da recepção. Desculpe, disse a atendente com uma firmeza que não sentia. Gostaria de saber se Alexei Rowe está em tratamento aqui. A mulher correu os olhos pela lista e balançou a cabeça. Não temos nenhum paciente com esse nome. Ele disse que vinha para cá. Talvez tenha confundido o local. A atendente deu de ombros, já distraída com outro chamado. Maria saiu como se carregasse um peso a mais. Não era decepção. Era alívio. O alívio doloroso de quem finalmente tem a prova de que sua intuição não a atraía. Agora só lhe restava uma coisa a fazer: voltar para casa e esperar. Porque a agulha no travesseiro não era mais um objeto misterioso. Era uma sentença. E Alexei, sem saber, já estava sendo julgado. Ele não está aqui. A frase caiu como uma lâmina entre eles, seca e definitiva. A atendente nem sequer levantou os olhos dos papéis, como se aquelas palavras fossem apenas mais uma formalidade em meio à burocracia do dia. Maria saiu cambaleando, os joelhos fraquejando sob o peso de uma verdade que já não podia mais ignorar. O coração batia descompassado não de medo, mas de uma certeza que queimava como ácido. Ele mentiu. Tudo foi mentira. Naquela noite Alexei voltou tarde, o rosto contraído em uma máscara de cansaço fabricado. Hoje me espremeram como um limão, resmungou, jogando a jaqueta sobre o sofá com um gesto teatral. Exames, agulhas, análises. Mal consigo me manter de pé. Maria observava-o em silêncio, os dedos apertando o braço da cadeira até doer. Seus olhos, porém, não tinham a opacidade da fadiga. Havia neles um brilho estranho, quase eufórico, como de alguém que acaba de sair de um encontro clandestino, não de um leito de hospital. Você está cada vez mais exausto, comentou ela, a voz cuidadosamente neutra. Amanhã eu vou com você. Preciso falar com os médicos. Alexei congelou. O sorriso forçado que começava a se formar em seus lábios desapareceu em um piscar de olhos. Não, cortou ele rápido demais, como um reflexo de culpa. Lá é restrito. Não deixam acompanhantes. E como se a conversa já o incomodasse, virou-se, fingindo ajustar algo na mesa de centro. Descansa, amor.
Amanhã deve ser pior. Maria não insistiu, não discutiu, apenas esperou. Na manhã seguinte, ela o viu sair com passos firmes, o corpo ereto, sem nenhum vestígio da fraqueza que jurava sentir. Não havia hesitação em seu caminho, nem a lentidão de quem carrega dor. Ela o seguiu à distância, o estômago revirando a cada passo, o coração disparado como um tambor de guerra. Alexei entrou em um táxi sem olhar para trás. Maria fez o mesmo, ordenando ao motorista que mantivesse distância. Os carros serpentearam pelas ruas até pararem diante de um prédio de tijolos vermelhos, antigo, com varandas de ferro forjado. Não era um hospital. Não era uma clínica. Era um endereço residencial, um daqueles lugares onde a vida acontece entre quatro paredes, e aparentemente, onde Alexei deixava de ser o homem doente que conhecia. Ela viu quando Ana abriu a porta. Reconheceu-a instantaneamente, a colega de trabalho, a garota do departamento que ajuda com os relatórios, como ele a descrevia com um desdém calculado. Ana era magra, os cabelos escuros presos em um rabo de cavalo desleixado, o sorriso largo demais para ser profissional. Abraçou Alexei como se o esperasse há anos. Ele retribuiu o gesto com uma naturalidade que doía, os ombros relaxados, o corpo leve, como se a doença, que o consumia evaporasse no instante em que cruzava aquela soleira. Maria ficou parada junto ao carro, as unhas cravadas nas palmas das mãos. Não chorou. Não gritou. Apenas assistiu, por mais de 2 horas, a encenação se desmontar diante de seus olhos. Vi Alexei sair ao meio-dia, uma garrafa de vinho na mão, o riso fácil, os passos de quem não precisa fingir fraqueza. Vi Ana na janela acenando, o olhar brilhante de cumplicidade. Um homem doente, pensou Maria com um amargor que queimava a garganta. Assim se parece um homem doente. Ela voltou para casa por um caminho diferente, as palavras da cigana ecoando como um presságio. Espie seu marido doente e você verá a verdade. Agora ela via. E a verdade era um veneno que, uma vez ingerido, não deixava espaço para antídotos. À noite, Alexei chegou com a mesma performance. Quase desmaiei hoje. Os médicos dizem que estou no limite. Maria o encarou sem piscar, os olhos secos, a voz um fio de gelo. Que bom que estão cuidando de você. Ele evitou seu olhar. Pela primeira vez em anos, foi ele quem se sentia nu. Entre eles, agora, erguia-se um muro, invisível mas impenetrável. E Maria, pela primeira vez, não tinha mais vontade de fingir que não via. Naquela noite, deitada na escuridão, ela permitiu que um pensamento proibido tomasse forma. E se tudo isso acabasse? Não com lágrimas ou brigas, mas com um corte limpo, como a lâmina que separa um tumor do corpo sadio. Pela primeira vez em uma década, Maria dormiu em paz. Não era o sono da resignação. Era o da liberdade que se anunciava. Ao amanhecer, ela acordou com a certeza de que não havia mais volta. O sol mal havia nascido quando sentou à mesa da cozinha, uma xícara de chá preto e forte entre as mãos, e começou a escrever. A caneta tremia nas primeiras linhas, mas a cada palavra a mão ganhava firmeza. Requerimento de divórcio. Não eram só letras no papel, eram as correntes se partindo. Quando Alexei chegou em casa naquela noite, trazia consigo o mesmo otimismo forjado. Os exames melhoraram. O médico disse que estou respondendo bem. Maria o observou com uma calma que o desestabilizou. Que ótimo, disse, deslizando um envelope sobre a mesa. Ele o abriu. O papel tremulou em suas mãos. Divórcio? Sua voz quebrou. Você enlouqueceu? Ela não se moveu. Não gritou. Apenas respondeu com uma serenidade que o aterrorizou. Não, Alexei. Pela primeira vez em anos, estou lúcida. Os olhos dele saltaram entre o documento e seu rosto, buscando uma brecha, uma mentira que pudesse desmontar. Você me espionou? Maria sorriu em um sorriso triste, quase piedoso. Abrir os olhos não é espionar, é parar de ser cega. E então, como um golpe final, a cigana tinha razão. Você me deu uma agulha. Eu a usei para costurar os pedaços da minha dignidade. Ele tentou se defender. É tudo mentira. Você acredita numa charlatã em vez de mim? Mas Maria já não ouvia. Não havia mais espaço para suas desculpas em sua vida. Eu acredito no que vi, disse baixinho. Vi você rir. Vi você beber. Vi você vivo, enquanto eu enterrava nossos anos em mentiras. Alexei afundou na cadeira, as mãos cobrindo o rosto. Não queria magoar você. Mas magoou, ela cortou. Por 10 anos. E o pior não foi a traição. Foi ter me feito cúmplice dela todos os dias, enquanto eu secava suas lágrimas falsas. O silêncio que se seguiu foi um abismo. Alexei parecia menor, um homem desmontado, não o titã que ela um dia imaginou que fosse. Maria não sentia ódio. Não sentia nada, apenas o vazio limpo de quem finalmente jogou fora o que apodrecia há tempo.
Quando saiu, levou apenas o essencial. A casa da amiga cheirava a café fresco e a uma simplicidade que ela havia esquecido. Você aguentou demais, disse a amiga, apertando seus ombros. Maria assentiu. Mas agora acabou. E pela primeira vez acreditou nisso. As semanas seguintes foram um turbilhão de papéis, ligações ignoradas, mensagens apagadas. Alexei oscilava entre súplicas e ameaças, entre promessas e acusações. Maria lia tudo com a mesma indiferença com que se olha um objeto quebrado, sem raiva, sem saudade. O passado já não doía. Era apenas isso, passado. Uma noite, diante do espelho, ela parou. A mulher que a encarava de volta tinha olheiras, mas também uma clareza nova no olhar. Não havia mais lágrimas ali. Apenas uma decisão. Lembrou-se da agulha na almofada, do medo que sentirá então. Agora entendia. Não era um aviso de dor. Era uma ferramenta. Para costurar, não para ferir. Sorriu. Pela primeira vez em anos, o ar parecia mais leve. Respirou fundo, saiu à varanda e deixou que o vento noturno levasse embora o último vestígio de dúvida. A vida, afinal, ainda a esperava. E desta vez, seria sua.